Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. A Serra é a maior economia do Espírito Santo, com um PIB bilionário e liderando na geração de empregos. E é justamente nesse cenário de expansão que a ASES, a Associação dos Empresários da Serra, vive um momento histórico. Pela primeira vez, será presidida por uma mulher. Hoje, Leonely Lamas fala sobre os rumos do setor produtivo e os desafios da nova gestão. A Serra é um dos maiores motores econômicos do Espírito Santo. O município, que reúne alguns dos principais polos industriais do estado, segue em expansão. Movimenta grandes cadeias produtivas, concentra centros logísticos estratégicos e mantém uma das economias que mais crescem na região metropolitana. Com vocação empresarial forte e crescente geração de empregos, a cidade vive também um momento simbólico e muito especial. Pela primeira vez na história, a Associação dos Empresários da Serra, a ASES, será comandada por uma mulher. E ela está aqui com a gente, no estúdio. Leonely Lamas, bem-vinda, minha amiga. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada você pelo convite, fiquei muito feliz. Eu estou muito feliz, né? Posso imaginar. Porque é a primeira mulher em 47 anos. Pois é uma associação extremamente importante, não só na Serra, em toda a região metropolitana, e tem um peso muito forte no estado. Porque a gente está falando da maior economia, né? A cidade que tem a maior economia do estado é a cidade da Serra. Agora, a associação comandada por Leonely Lamas, que é experiente, que conhece bem a ASES, já estava atuando ali, mas agora, minha amiga, você está na cadeira principal, você está presidente. Descreva para a gente esse momento. Um momento especial, eu estou muito feliz com essa conquista. Eu fui para a ASES há mais ou menos 15 anos atrás, a Divulga é associada há 20, a minha empresa. E comecei a participar das atividades, dos caneques, dos nossos cafés de negócio. E logo fui descoberta pela diretoria, né? Pela quem estava lá na diretoria. E fui convidada a ser diretora de relacionamento com o associado. Numa época pós-Covid, onde tudo estava sendo reconstruído, né? No mundo. Bem difícil, uma época difícil. Desafiadora. Foi muito. E nós aceitamos a missão e dobramos o número de associados nessa gestão. E daí, logo em seguida, fui chamada para ser vice-presidente da ASES na gestão de Fábio Junger, onde recebi novos desafios. Mulher só recebe desafio, gente. E aceita e dá conta e faz bonito demais. E aí nós fomos convocados para continuar cuidando dos associados e de uma forma mais calorosa, de uma forma mais presente, né? E com o desafio de trazer mulheres. Quando eu fui para a ASES, nos primeiros cafés tinham 3 mulheres. O restante, homens. Todos empresários. homens. Era um café totalmente masculino, né? A gente ficava ali no cantinho, escondido. E isso te incomodava? Você já sentiu ali que poderia mudar esse cenário? Sim. Apesar de trabalhar sempre com homem, mas a gente sempre quer uma mulher perto da gente, quer mais. E a mulher está cada vez mais no mercado de trabalho. Então, poxa, por que não estar ali também? Sim. E aí nós criamos o ASES Mulher, fizemos alguns eventos, capacitação, workshop, treinamentos, e aí aconteceu naturalmente. E em menos de 6 meses, os caneques começaram a ser visitados, 50% do público feminino e 50% masculino. Esse é o cenário da ASES, né? Um cenário que a gente percebe, é um cenário de constante mudança, afinal de contas, as coisas mudam o tempo inteiro, sim. A atualidade é assim. Mas eu queria também te perguntar o cenário empresarial da Serra, como é que está no momento? Serra é uma locomotiva. A nossa cidade cresce. Quando você falou lá, né, abriu falando da Serra, os olhos da gente brilham, porque eu sou serrana. Sim. Meus filhos foram nascidos na Serra, são criados na Serra, a nossa empresa é na Serra, né? Então eu tenho o maior orgulho dessa cidade, que é uma cidade que mais cresce. A Serra é a locomotiva do Espírito Santo.
Polos industrial, polo logístico, a gente sabe que tem um destaque muito grande nisso. Sim. Mas se a gente for enxergar aí estratégias para os próximos anos, onde é que o teu olhar vai? O que precisa, o que é urgente ali se pensar em mudança e em estratégia? A logística tem crescido muito, né? Muito mais. Já tinha um polo logístico bom, tem muita indústria, tem muito comércio, serviço. A Serra tem de tudo. O que precisa é mão de obra. Mão de obra. A gente tem uma infraestrutura legal, tem porto perto, tem aeroporto, tem tudo. As vias estão sendo construídas, mais acessos, né? E com o crescimento do porto de Aracruz, está desaguando aqui na Serra. Então, o parque logístico aumentou e a gente precisa de mão de obra capacitada. É uma preocupação da ASIS, assim, em trabalhar abertamente, seja com o poder público, né, com outras entidades, porque eu acho que esse é o momento que tem que unir esforços, não adianta cada um pensar por si, né? Queria te ouvir sobre isso. Sim. A associação, ela está aí para ligar os três, né? O poder público, a academia e o empresariado. A ASIS é a voz do empresário na Serra. E nós já temos um projeto escrito, sabe, Felipe, de capacitação de mão de obra. Nós ouvimos as empresas, as indústrias, as empresas, fizemos uma pesquisa e listamos 30 cursos de profissões que são mais demandadas e que não tem hoje. Então, o projeto já está pronto, já está em tramitação final para a gente fazer uma parceria com o governo do estado. Legal. E capacitar. Do contrário, faltando profissional, aí tem que tentar buscar de outros lugares, de outras praças. E, na realidade, o objetivo maior, quando a gente vê uma cidade em desenvolvimento, uma cidade pulsando como a Serra, é dar oportunidade a quem é de lá, principalmente, imagino. Sim, e porque você contratar um funcionário de Vila Velha, ele tem que acordar 4 horas da manhã para chegar na Serra às 8. Sim, aí implica na qualidade de vida dele, inclusive. Sim, né? De qualidade de vida, de produtividade, de tudo. E a Serra tem muita gente que é capaz, que pode, né? Leonelli, queria que você explicasse para a gente a força do associativismo. A gente ouve falar muito sobre isso, mas às vezes as pessoas elas não conseguem mensurar o quanto essa união de esforços ela pode levar toda essa engrenagem à frente de maneira saudável, de maneira onde todos possam se beneficiar e ter oportunidade. Então, quando a gente fala de associativismo, dá uma desmistificada nisso para quem está em casa entender o quanto isso é importante em se tratando de uma associação empresarial. O associativismo é unir força. Você escuta o empresário, vê qual é a demanda, traz para a realidade, porque às vezes, né, precisa trazer para a realidade, e você une forças. Um caso que é um case de sucesso foi a questão da inovação na ASIS. Porque inovar até pouco tempo era um mito, era difícil, né? E nós criamos o Inova Serra, apoiamos esse projeto, que é junto com as academias, né? E a gente vê que popularizou, mostrou que é possível inovar, não com muito investimento, com pouco, com médio e com grandes investimentos, sim, depende do tamanho da sua empresa, né? Então, o associativismo é isso, é ouvir a necessidade e trabalhar em conjunto para que seja realizado. A gente comentou, né, agora sobre essa questão da mão de obra, você chegou a citar sobre a aproximação com o governo do estado e a possibilidade de desenvolver atividades que possam capacitar cada vez mais a mão de obra local. E aí, vamos traçar um paralelo aqui dessa relação entre o poder público e o setor produtivo. Como é que você avalia que está esse diálogo na Serra, né, desde que você já tem aí uma estrada considerável na ASIS, né, e principalmente como empresária, mas pelo seu tempo de ASIS, como é que você vê 15 anos? É isso? Como é que você vê essa evolução dessa relação entre o setor público, né, e o setor privado? Vou falar em questão de mão de obra, né, e outros itens que você acha que sejam que caibam nessa avaliação. É necessário ter diálogo, né? Ninguém caminha sozinho. E nós temos tido muita facilidade em ser ouvido, porque a associação ela tem um peso. São 47 anos, é uma história, né, vivida por vários empresários que se dedicaram o seu tempo. Nós somos todos voluntários lá, tá, Felipe? E dedicar mesmo, você abdicar um pouco da sua família, da sua empresa para fazer o associativismo. Então, o diálogo tem acontecido, nós recebemos há pouco tempo senadores,
O governador, o ano passado, foi o homenageado do ano. E a gente tem essa linha. O prefeito tem sempre muito acesso, ou seja, né, a prefeitura está sempre muito aberta. E é importantíssimo isso. Ninguém vive sem estar alinhado. Sim, no isolamento não dá, né? Não dá. Você tocou num ponto aí sobre o tempo, sobre cuidar da vida. Como é que você faz? Você é mãe, você é empresária, você está na ASIS. Como é que você organiza a sua vida? Sobra tempo, Leonelli? Faltou uma aí, eu sou filha, viu? Você é filha de uma pessoa, inclusive, muito especial para a Serra, né? Que conhece profundamente a Serra e trabalha, atua fortemente no dia a dia para o desenvolvimento da Serra. Tem um caráter desenvolvimentista muito grande, que é a sua mãe. Sim. Então, ela é meu espelho. Quando eu me casei, eu fiquei grávida da minha primeira filha, a gente tem aquela insegurança, eu já trabalhava desde muito nova. E eu falei, ai mãe, eu acho que eu vou ficar um tempo sem trabalhar porque eu quero cuidar da Emanuele, eu penso que eu não vou ter tempo. E ela me ensinou o seguinte, não importa a quantidade, e sim a qualidade do tempo. E aí eu lembrei que a minha mãe sempre trabalhou, Felipe. Minha mãe era diretora de escola, tinha 3 filhos, trabalhava em 3 turnos e dava tempo de ser mãe. Então, assim, a gente se desdobra. Não é fácil, tá? Não é fácil. Consegue organizar, mas é um trabalho. Mas organiza e a gente tem que ter o equilíbrio. Sim. Tudo tem tempo, né? A gente administra o dia. O Leonelli, eu tenho percebido, eu passo muito ali pela Serra e a gente tem visto grandes obras acontecendo, obras de infraestrutura, estrutura viária, sim, avenidas cada vez com o trânsito mais liberado, né, para que as pessoas consigam ir e vir com mais facilidade. Isso tem dado uma agilidade, porque antes, quando a gente falava assim, é lá na Serra, é longe. É longe. Né? É lá em Serra Sede. Sim, é longe. Se você pegar da região da Ilha de Vitória até Serra Sede, são 30, 35 quilômetros. Mas, com a fluidez que hoje o trânsito apresenta, as coisas acontecem. Você acredita que isso também melhore no que diz respeito à logística, né? Para escoamento, para que as coisas possam fluir e até dar mais qualidade de vida para quem trabalha também? Porque os gargalos no trânsito, eles incomodam muito. Isso também é uma meta, assim, isso também é importante? A visão da ASIS também está em cima disso? Claro. Se a gente vai abrigar o maior polo logístico, como que vai ter? Não tem vias abertas para caminhão, para tudo. E a gente vê obras importantes acontecendo, né? O contorno agora de Jacaraípe vai ser inaugurado, está em fase final. O anel viário ali de Laranjeiras, sim, depois o binário lá em Jardim Limoeiro, agora a construção que vai ligar Bicanga a Vitória, sem passar pela Norte Sul ou pela BR-101. Então a gente vê que isso aí é uma cidade planejada, uma cidade que planejou o crescimento, né? Inclusive a ASIS, ela pilotou o planejamento estratégico Serra 44+, e desenhou. Ativamente ali. Sim, a ASIS, ela esteve ativamente nesse processo, porque é necessário para uma cidade crescer, sim, que seja feito de forma que contemple a todos. Vamos falar da gestão da presidente Leonelli Lamas. Quais são as suas metas? Tem algum projeto que está assim na cabeceira ali, está pronto para já colocar em execução? Sim. A nossa gestão, a prioridade é cuidar mais próximo do associado. Hoje o associado ele se sente pertencente, hoje ele tem orgulho de dizer que ele é da ASIS. Então, cuidar desse associado, ouvir, né, trazer para perto, gerar negócios, gerar oportunidades. E nós temos 2 projetos, o Qualificação, o Quali-ASIS, e nós temos também o Centro Cultural ASIS. É um espaço onde nós vamos compartilhar cultura e um centro de convenções. O projeto é muito bonito, um projeto muito bonito, com a total acessibilidade, com áreas de convivência, com capacidade para 403 lugares sentados. Gigante, hein? E a gente vai fomentar, né, eventos,
cultura, que a Serra não tem um teatro. Você já esteve secretário lá, você sabe a necessidade que a gente tem, uma cidade tão bonita, tem praia, tem tudo, e que tem respira montanha. Cultura. Respira tem uma cultura. História cultural absurda, incrível, riquíssima, riquíssima. Muito. Foi uma oportunidade tanto passar pela Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, uma secretaria gigante da Serra e muito importante. E ali, Leonelli, e também nossos amigos que estão ligados aqui no Ponto de Vista, eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto o quanto a cultura da Serra é rica. É linda. E diversa, né? Muito, muito. Incrível, muito bom saber que esse projeto está em andamento, esse projeto está na pauta de vocês com muita seriedade. Sim. Eu torço para que dê muito certo, porque a Serra merece e precisa de um espaço para que a cultura se manifeste de toda maneira, de maneira genuína que tem ali. Sim, e nós fizemos com muita consciência, o projeto foi aprovado pelo Ministério da Cultura, a captação de recursos já está liberada. Legal. Inclusive empresário que quiser, né, que for lucro real, aportar pela Lei Rouanet, boa. Só procurar a associação. Vocês fazem essa ponte? Sim, o projeto foi todo inscrito pela ASE, foi aprovado e a gente está em fase de captação agora para o início da obra. Maravilha. O nosso terreno é um terreno muito grande, né? Nós temos a casa e tem um espaço aí para o Centro Cultural e um outro espaço que seria a Vila do Empresário. O projeto também já está pronto. Legal. Precisa de pernas. Vai dar certo, com certeza. Falamos lá no início da entrevista sobre os desafios enfrentados por mulheres que lideram. E aí eu queria te perguntar, como é que você pretende lidar com isso? Você já falou que é uma meta sua, né? Expandir, ter mais mulheres ali em posição de destaque, atuando de igual para igual, que é o normal, é assim que tem que ser. Né? Então eu queria que você relatasse aqui a sua preocupação e como colocar isso em prática. Se você também já criou aí um plano de ação para que isso se evidencie cada vez mais. Sim, sim. A gestão passada do Fábio foi a gestão com o maior número de mulheres na diretoria. E a gente foi desenhando e pensando nisso. A gente já tem o ASES Mulher, que é um braço da ASES, e nós criamos um núcleo de mulheres para pensar educação, capacitação porque a realidade da mulher, Felipe, nós somos corajosas, né? Mas essa tripla jornada, eu não falo dupla, eu falo tripla. Maltrata, né? A gente, às vezes, deixa, né? Espera o filho crescer para depois se capacitar mais, espera as coisas acontecerem. Então, assim, a capacitação dessas mulheres está no nosso radar muito ligado. Assim como a inovação. Nós fizemos um evento de inovação, Felipe, e as mulheres, elas entendiam que elas não podiam inovar. E depois daquele evento... Elas se limitavam? Sim. A gente deixa o homem, né? Deixa para ele, né? O que é mais difícil. Mas depois desse evento, foram dicas que foram dadas que mostrou que é simples e que é possível. Sim. Né? Então, essa capacitação é um dos principais braços. Leonelli, eu sei que está só começando, inclusive, né, prestes a acontecer a solenidade também da sua posse, mas vamos viajar no tempo, vamos lá na frente. O que você imagina ao concluir a sua gestão? Por quanto tempo? 2 anos. São 2 anos prorrogáveis? Sim. Vamos lá, vamos supor que daqui 2 anos você esteja finalizando o primeiro momento da sua gestão, independente do que vai acontecer. O que você imagina de legado nesses 2 anos? Você vai olhar e falar, que orgulho, eu fiz isso. A gente até dispara o coração, né? Tem tanta entrega, consegui. Tem tantos sonhos para ser realizado. E, assim, é mostrar a capacidade, a coragem e a realização que a mulher pode. Né? Eu esqueci de te falar, Felipe, esta eleição, ela aconteceu e eu tive o maior número de votos da história da ASES. Então, isso aí, quando saiu o resultado, a gente ficou assim tão feliz. Sim. Porque mostra que as pessoas estão gostando. E eu quero que sejam lembrados de um mandato participativo, de um mandato onde as pessoas se sintam lembradas bem e que elas sejam valorizadas. E que as empresas da Serra se sintam representadas. Leonelli Lamas, obrigado demais pelo seu tempo. Conversa boa é assim, passa rápido, né? Volte mais vezes, tendo novidades. Esse projeto, quando ele caminhar, venha apresentar aqui, traga pra gente, que vai ser um prazer, uma honra muito grande
colocar luz em cima de assuntos tão importantes como esse aí também, que é um projeto que vai dar ali a possibilidade da Serra botar na pauta toda aquela cultura diversa que existe na cidade e com a ajuda da Associação dos Empresários da Serra, agora comandada por uma mulher, por Leonele Lamas. Tudo de bom, sucesso, competência, você já mostrou que tem demais, vai ser sucesso com certeza. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Felipe. A ASIS está à disposição. Obrigado. Faz questão de você lá na posse. Eu estou aí, gostaria de participar, inclusive, aceito o convite. Vai ser o nosso prêmio Mérito Empresarial, que legal. Onde as empresas vão ser premiadas, né? E a nossa posse. Então vai ter um prazer receber vocês lá. Faço questão, minha amiga. Obrigado demais, viu? Volte mais vezes. Intervalo rápido, ponto de vista, já volta com outros assuntos. De volta e com uma boa notícia, o turismo do Espírito Santo avançou em mais de 8% em 2025 e a expectativa é que esse crescimento seja ainda maior para o próximo ano. Vamos ver na reportagem. Entre o mar e as montanhas, o Espírito Santo se revela em diferentes paisagens e sotaques. Das praias de Vila Velha ao verde da Pedra Azul, da fé no Convento da Penha ao silêncio do Buda em Ibiraçu. Cada roteiro mostra um pedaço da nossa identidade. O turismo virou vitrine do Espírito Santo que deu certo e espelho dos desafios de quem quer ir ainda mais longe. Eu adoro aqui, acabei de adquirir um imóvel aqui, então fiz todas as pesquisas e achei que aqui seria um lugar bacana para estar investindo e estrutura de turismo. Eu tô achando que tá melhorando bastante, já foi bem, caidinha, agora tá melhorando bastante essa questão da praia, agora é bem movimentada, tá muito bom. Com sol o ano todo e distâncias curtas entre o litoral e o frio das montanhas, o estado tem tudo para ser um destino destaque no Brasil. Mas para transformar potencial em oportunidade, é preciso planejamento. Algo que o capixaba aprendeu a cultivar. A gente, enquanto capixaba, hoje tem orgulho de falar que a gente mora e vive no estado do Espírito Santo. Isso é um grande ativo que a gente tem para o turismo. A gente tem um território compacto de 46 mil quilômetros quadrados, um pedacinho de cada parte do Brasil e reforçada aí pela cultura capixaba, a nossa gastronomia também, as belezas naturais das praias, montanhas. A gente vem desenvolvendo ações, pesquisas para auxiliar esse planejamento também, para alavancar ainda mais o turismo no estado do Espírito Santo. É esse o trabalho que o Instituto Jones desenvolve, né? Desde 1975, o Instituto Jones dos Santos Neves tem guiado o crescimento do Espírito Santo com base em dados e ciência. O mesmo estado que se ergueu da crise do café e mergulhou na era da industrialização, agora mira o futuro em setores como tecnologia, sustentabilidade e turismo. As grandes indústrias trouxeram prosperidade e empregos. Mas no caminho do desenvolvimento, o Espírito Santo entendeu que não basta crescer, é preciso diversificar. E o turismo, antes coadjuvante, começa a ocupar papel de protagonista nessa nova economia. De acordo com os estudos aí do Instituto Jones em parceria com a Secretaria de Turismo, hoje o Espírito Santo já está tendo um crescimento acima da média nacional, se destacando aí entre os 3, 4 estados com maior desempenho e geração de emprego e renda no que a gente chama da economia do turismo. E a boa notícia é que o Espírito Santo tem condições de expandir ainda mais essa participação da economia do turismo, o que garante uma compensação de eventuais perdas trazidas pela reforma tributária. 5 décadas de estudo, dados e planejamento fizeram do Espírito Santo o que ele é hoje. E agora, com o turismo registrando o melhor terceiro trimestre dos últimos 11 anos, o Instituto Jones dos Santos Neves mostra que a sua missão de transformar o estado continua mais viva do que nunca. Mais que um destino, o Espírito Santo quer ser uma experiência. Unir fé, natureza, cultura e inovação, de norte a sul, de montanha a mar. E fazer do turismo uma ponte entre o desenvolvimento e o pertencimento.
Tem potencial, mas podia ser um pouco mais em conta. Pousadas, né? Valores de pousadas, né? Até mesmo alimentação. Isso aí o pessoal às vezes acaba reclamando um pouco. Pelo que eu estou vendo, todas as orlas estão sendo revitalizadas, estou vendo um potencial grandíssimo aí de futuro. Muito boa reportagem, obrigado demais pela companhia. Amanhã tem mais Ponto de Vista. A gente se vê. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.